Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui está a Bíblia Sagrada, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14. 2 Samuel 11, 14 é o texto que nós vamos ler e meditar hoje. Hoje nós vamos falar sobre 5 expressões de abuso de poder. 5 expressões de abuso de poder. Vamos ver características negativas aqui na vida de Davi, nesse grande episódio trágico, terrível, que foi a morte de Urias. Está aqui, 2 Samuel 11, 14, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jebusete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o Heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. E disse ao mensageiro de Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias o Heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, e tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vou repetir: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos claramente aqui um ato terrível, a grande tragédia, o grande pecado de Davi. Foi o adultério e colocar em risco, pedir para que Urias fosse morto em batalha, em outras palavras, por tabela, assassinando um homem inocente. Então, quando Davi usou Betseba para os seus propósitos egoístas, ele começou uma longa queda livre na sua vida, envolvendo-se em engano, adultério e assassinato. Os 3 pecados de Davi: engano, adultério e assassinato. No livro de 2 Samuel conta a história do rei que esqueceu de líderes, que esqueceram, conta que líderes exercem o poder por uma razão apenas: servir. Na verdade, o único propósito da verdadeira liderança é servir o povo, servir a sua gente, servir seus liderados. Então, refletia sobre o caminho do abuso de poder da parte de líderes. Nós vemos aqui 4 estágios no sentido de abuso de poder. Vemos isso tanto na vida de Davi, nesse trágico episódio que lemos para vocês, como também na vida de outras pessoas. Por exemplo, o primeiro estágio do abuso de poder é quando a pessoa fica surpresa. Ela diz assim: será que sou capaz disso? O segundo estágio do abuso de poder é quando a pessoa tem uma questão de autoestima. Preciso disto? O terceiro estágio de um abuso de poder é satisfação. Quando a pessoa fala: não, eu mereço isso. E o quarto estágio de corrupção e abuso de poder é o egoísmo.
quando a pessoa diz, eu exijo isto. Então, 4 estágios de corrupção na questão do caminho do abuso de poder, tanto na parte de Davi como de líderes que infelizmente se perdem com o seu status, a sua posição, o seu poder. Infelizmente, Pítaco, um grande escritor, já dizia o seguinte: a medida de um homem é o que ele faz com o poder. E infelizmente, muitos homens, muitas mulheres se perdem quando se trata em exercer o poder, uma função de poder. Então, por isso vimos esses 4 estágios do caminho do abuso de poder. O primeiro, surpresa. Será que sou capaz disso? O segundo, a autoestima. Preciso disso. O terceiro estágio, a satisfação. Eu mereço isso. E o 4º estágio de corrupção com relação ao abuso de poder é o estágio do egoísmo. Eu exijo isto. É o que nós observamos em Davi, tecendo uma complexa teia de pecados, relacionados a Betseba. Notamos então 5 abusos de poder bastante comuns ainda hoje no coração de pessoas, no coração de líderes, pecados terríveis, caminhos que trilham corrupção, morte, desgraça na vida de pessoas e de líderes. Calvino Mailer, quando ele descreve Davi se corrompendo nesses 5 sentidos. Primeiro, nós vemos que abandonou disciplinas que se exigem de outros, Os líderes se perdem, se corrompem, abusam de poder quando eles abandonam disciplinas que se exigem dos outros. É o que nós vemos claramente no versículo 1 aqui de 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1 de 2 Samuel: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram aos filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Nós vemos claramente isso, abandonou as disciplinas que se exigem dos outros. Mandou outros à guerra, mas ele mesmo não foi para a guerra. Em segundo lugar, acreditar que outros nos devem tudo, não importa o uso que fazemos disso. Foi a segunda corrupção, declínio, caminho do abuso de poder de Davi, quando ele acreditou que outros nos devem tudo, não importa o uso que fazemos disso. Nós vemos isso claramente no versículo 2 ao versículo 3 de 2 Samuel 11. Terceira queda aqui de Davi é que ele tentou consertar as coisas ao invés de corrigi-las. Tentou consertar as coisas ao invés de corrigi-las. Nós vemos isso claramente no versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E quando Urias chegou, ele tentou fazer com que Urias deitasse com a sua mulher, já que ela havia revelado que havia engravidado como fruto desse adultério. Em quarto lugar, vemos Davi recusando-se a aceitar que pudesse permanecer oculto aquele pecado à vontade de Deus, Então, o quarto passo para o abuso de poder é recusar-se a aceitar para que possam permanecer ocultos à vontade de Deus. É o que nós vemos no versículo 11, claramente aqui, 2 Samuel, versículo 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Por quê? Porque nós vemos claramente que Urias temia o Senhor. Davi pediu que Urias se deitasse com a sua mulher, a fim de que os dois tivessem relações sexuais, e aí ela já estava grávida, dessa impressão que estivesse grávida do próprio Urias. Vemos aqui Davi tentando esconder, permanecer em oculto o seu adultério com Betseba. Versículo 5, quinta queda aqui, ou quinto passo para o abuso de poder, é acreditar que pessoas que estão em nosso caminho são sacrificáveis. Olha só, uma das maiores marcas do abuso de poder é justamente isso, acreditar que pessoas que estão no nosso caminho são
sacrificáveis, né? Elas podem morrer, a gente pode tirá-las da nossa vida, elas podem se lascar lá na frente, possam ser sacrificáveis. Isso é um claro ato de abuso de poder. Acreditar que pessoas que estão em nosso caminho são sacrificáveis é o que nós vemos no versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias, colocando então Urias à frente de batalha para que ele morresse. Claramente nós vemos aqui nesse pecado trágico, terrível, logo no capítulo 12, nós vemos Natã repreendendo Davi do seu pecado, porque no final do 27 nós vimos: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então tome muito cuidado, que você tenha uma lei da base sólida e que você não tenha essas 5 expressões de abuso de poder. Quais são as 5 expressões de abuso de poder? Primeira delas, segundo Calvino Miller, um escritor cristão, abandonar disciplinas que se exigem dos outros, versículo 1. Segundo expressão de abuso de poder é acreditar que outros nos devem tudo, não importa o uso que fizemos disso, versículo 2 e 3. Terceira expressão de abuso de poder é tentar consertar coisas ao invés de corrigi-las. Nós vemos claramente isso no versículo 6, 2 Samuel 11. Quarta expressão de abuso de poder é recusar-se a aceitar para que possam permanecer ocultos à vontade de Deus, do versículo 11. E quinto lugar, acreditar que pessoas que estão no nosso caminho são sacrificáveis. Você vê isso no versículo 14, claramente nesse episódio trágico de Davi, com relação a Betseba e o envolvimento de adultério e a colocação de Urias à frente de batalha, matando por tabela, assassinando, enganando e adulterando com Betseba e matando Urias, seu esposo. Então, toda essa tragédia nos ensina esses 5 perigos, 5 expressões de abuso de poder. Então tome cuidado para que você não sacrifique pessoas a fim de conquistar as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados, assim como fez Davi. Tome cuidado de não usar as pessoas para os seus fins, porque os fins não justificam os meios. Infelizmente, nós vimos que foi assim que aconteceu com Davi. Isso foi trágico, trouxe consequências terríveis na vida de Davi, sua família, a todo Israel, sofreram os agravos dos erros e falhas do seu grande rei Davi. Graças a Deus, Davi se arrependeu, Deus o restaurou plenamente e no final da sua vida ele foi chamado pela graça de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Possamos aprender com tudo isso, porque todos os exemplos bíblicos são exemplos para que não possamos cair nos mesmos erros e falhas e que possamos sim vivenciar as virtudes, qualidades, bênçãos e coisas maravilhosas que os grandes personagens da Bíblia viveram à luz da palavra de Deus. Amém? Que você aprenda com Davi, que nós possamos aprender com a palavra de Deus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te encha com a sua paz. Louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe. Um dia ótimo, abençoado na presença de Deus. Aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério. Também tem as informações para que você possa contribuir nessa casa pastoral, nesse ministério. Deixe no link de descrição aonde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixe um joinha, siga o nosso canal do YouTube e siga-nos nas redes sociais que estão aqui embaixo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um grande abraço ao Elmer Rosa, nosso querido brotherzão, irmãozão querido. Também o Guia Vertical, a Carol Tarte, o Nando Garcia, nossos queridos irmãos que entraram aqui, estão online conosco. Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Amém?